tu bateu o recorde de maior estreia no YouTube, que era do Matuê, irmão. Foi, eu Tu achei. tem noção disso, Eu até velho? fiquei meio, tipo, não, deve ter algo um maior e tal. Mas não, no Brasil realmente a maior estreia era do Matuê. Tudo bem que o vídeo dele tem 4 minutos. Não, Em mas... 4 minutos ele conseguiu, se eu não me engano, Pô, 250 mil mas tu tá pessoas. competindo um vídeo de conteúdo com um hit, literalmente. Ô, Um tio hit, Bruce, tá ligado, ô, tio mano? Bruce, vou falar um negócio aqui. Não é querendo me gabar não, viu, rapaziada? Mas a gente tá nessa estreia. a gente Não é gozar apareceu. com o pau dos Oi. outros, né? Aí Mas o Digo vai lá no editor do YouTube e arranca a nossa parte. Que teve um trechinho lá, né? Vamos pegar a nossa parte e põe na frente. Mas, mano, eu fico pensando nisso porque, tipo, mano, esse ano aconteceu coisa boa pra caralho com você. Mas, mano, Mas também muito estresse. é isso que eu ia falar, tá ligado? Muito estresse. Tipo, tu se mudou. Foi. Uma época a gente tava trocando ideia, você falou, mano, passei por umas paradas, desculpa aí, sumi e tal, mano, aconteceu muita coisa. E não era relacionado ao que a galera tá pensando. Mas depois voltou essa situação, toda dessa fita. E, mano, tipo, você olhando agora, você já parou pra pensar, mano, no que foi o seu ano, assim, mano? Porque o seu canal já era o maior canal de opinião, fato. Mas, mano, você furou a bolha em outro nível, assim, brother, tá ligado? Eu vejo. Teve duas pessoas que furaram a bolha no YouTube. Eu e o Felca. Totalmente. O perfeito. Felca, pô, mérito dele pra caralho. O meu, porque eu me enfiei nessa bagunça e consegui sair bem. Mas foi um estresse por muitos meses. Eu tinha botado na minha cabeça que eu ia levar o canal esse ano um pouquinho mais sério. Porque ano passado, pô, a frequência tinha ficado horrível. Eu não tava conseguindo realmente, tipo, ter vontade de produzir, ou se não fazer vídeos, como eu posso dizer, não grandes, mas, tipo, mais aprofundados sobre o assunto. E aí, esse ano, no começo do ano, eu comecei a fazer uma sequência muito boa de vídeos, e os vídeos eram bem maiores do que o normal. Ano passado, os maiores vídeos eram de 10 minutos, era o máximo. E aí, de pouquinho em pouquinho nesse ano, os vídeos começaram a ficar maiores, 15, 20, 24 minutos no vídeo do David Jones. Chegando depois de 40 minutos, mais um de 40 e esse último de 50. Não, nem lembro, mas 50 e poucos minutos. E eu queria levar mais a sério o canal, queria produzir com um pouquinho mais de carinho, adentrar mais os assuntos, falar mais detalhes. Eu consegui, mas isso mexeu muito com minha perspectiva do meu ano. Tipo, depois que essa treta começou, eu só consegui postar 2 vídeos que não tinham nada a ver, Entendi. por causa que era muito da ideia de eu preciso saber do que tá acontecendo, por causa que o fato de eu saber muita coisa me complica. Vamos dizer o seguinte, vamos dizer que você me conta algo, eu sei. O que eu faço com essa informação? Nada, não faço nada. Mas chega por um terceiro, chega pro Fred, e ele sabe agora que eu também sei dessa informação. E aí ele fica tipo, caralho, ele não me falou que sabia. Mas é simplesmente que eu não quero fazer nada com essa situação. Então eu não comento com ninguém. Mas ele fica na ideia, tipo, porra, ele sabia e não me contou. E aí, esse tipo de situação de você fica desacreditado, você fica... Tem uma palavra específica, tipo... Desconfiado. Tipo, pô, eu pensei que ele era meu amigo. Eu pensei que ele falaria pra mim. E nesses 5 meses, a maior parte dessa bagunça que aconteceu, principalmente no off, pô, eu só postei 3 vídeos sobre isso. Não é possível que em 5 meses só tenha saído 40 minutos pra cada vídeo. Tem muitas outras coisas que aconteceram e foi um estresse muito grande, porque eu precisava saber do que estava acontecendo. Mesmo que eu não fizesse nada, mesmo que eu ficasse por fora, a pior coisa que poderia acontecer é algo estourar e eu não sei o que tá acontecendo. Eu tô Entendi, boiando no mano, entendi. assunto. Você tinha que ficar atento E 24 aí- horas por dia. E aí o fato de eu precisar ficar esperto com a situação era um estresse muito grande. Porque, tipo, o problema nem era comigo. A mente não Era um para. problema entre 2 pessoas. Mas eu sabia o que estava acontecendo. E aí o fato de eu saber, um ficava incomodado, outro ficava incomodado. E aí eu precisava saber. Mas do segundo vídeo, que foi do Putz 2, que foi... Eu vim pra aqui algumas semanas antes de eu Foi. produzir. Até agora, que foi há 2 semanas também que eu postei o terceiro, foi o meu tempo de meses. E ainda Foi assim eu não tinha descansado sobre esse assunto. Eu tava sempre Caramba. atento pra saber o que tava acontecendo. E ao mesmo tempo que foi algo muito benéfico pro meu canal, eu saí de 1.700 inscritos, 1.700.000 inscritos pra 2,5 milhões. Ainda assim foi algo que foi muito estressante. Se alguém chegasse pra mim e comentasse, pô, esse ano daí vai ser marcado por algo na tua vida. Porque daqui a 10 anos eu vou lembrar que 2023
Mano, Meu ano se resumiu a um estresse muito grande. então, isso que eu imagino. É que, cara, essa parada, você já tinha feito outros puts e, tipo, sempre foi de boa, né, mano? Porque Sim. a sua ideia não. Eu sempre entendi que a ideia nunca foi condenar uma parada, mas mostrar algo que, tipo, não tava legal, tá ligado? Sim, mas tipo, não como condenar. se fosse noticiar sobre, tipo, avisar. Exato. E, tipo, o que eu acho que foi bizarro de tudo que aconteceu, mano, é que era uma parada de trollagem, otária, ponto. Só que, mano, o que eu imagino que deve ter te estressado tanto, velho, é que, querendo ou não, essa parada escalou muito, irmão. Tipo, isso Escalou saiu muito. do âmbito de, tipo, uma trollagem de internet que foi escrota, tá ligado? Foi pra coisa relacionada, mano, Não, bizarro, crimes, velho. é. Foi Crimes, esperado mano, igual o Vingadores crimes. Ultimato. Por Não, isso que e todo depois se mundo criou- viu. E ao uma mesmo expectativa tempo, muito grande. quando você deu uma recuada, que eu senti que você... Não uma recuada de não acompanhar, mas eu senti, a gente não lembro se a gente tava trocando ideia, mas eu falei assim, mano, que você tinha parado. Ao mesmo tempo, parecia que a galera queria te puxar de todo jeito de volta nisso, assim. Mas queria. Como se fosse uma novela mesmo. Vamos trazer esse personagem, Não, vamos trazer. É que existia muito uma expectativa de. Cara, ele sempre bota um ponto final e finaliza explicando o que aconteceu. Pô, por que que ele vai ficar quieto dessa vez? E aí, o fato de eu ficar quieto gera problema também. Porque fica na situação de. Por quê? Ele tá escondendo algo? Ele tá devendo alguém? Entendi. Tem Aí já alguma tem coisa por 3 pontos trás? final já. Dá a impressão que você sai até como errado, É, culpado tipo- de alguma coisa, né? Tipo assim, pô, se tivesse tudo bem, se não tivesse nenhuma cobrança, ele faria. Por que que ele não fez? Pode crer. E aí levanta. Eu comento que a maior forma de você criar um problema é você levantar a dúvida. Eu não preciso chegar e falar, pô, cara, você cometeu esse crime, esse crime. Eu não preciso. Eu Sim. posso ser processado por isso. Mas eu posso levantar a dúvida. E aí você vai ser cobrado pelo teu público. Uhum. E eu não preciso nem me esforçar. Eu só levanto a dúvida, deixo no ar e você vai ter um problema na tua mão. Eu não preciso te acusar e falar, você fez. Sim. Eu só posso chegar e falar, cara, ó, tem isso, muito estranho. Tem esse negócio daqui que liga a outra coisa. Que papo é esse? Eu não te acusei de nada. Fato. E aí o público fica, tipo, faz sentido. E aí você começa a ter uma dor de cabeça muito grande. Então, da mesma forma, nesse caso o contrário, de, cara, por que que ele não fez o último vídeo sobre isso? Por que que ele não comentou? Por que que ele não Entendi, finalizou isso daí? entendi. Ele sempre finaliza essas bagunças, ele sempre faz um vídeo explicando o que aconteceu. Por que que não houve esse terceiro vídeo? Se eu não tivesse postado, esse tipo de dúvida ia se levantar. Sim. E aí ficaria tipo, ah, não. Deve ter algo, deve ter algum motivo muito sério, ele deve estar devendo alguém, ou senão, tipo, ele deve estar metido nessa e ele não quer voltar ao problema pra não ter que se explicar. E aí eu sabia que eu precisava postar esse terceiro. O fato é, era tão bagunçado, era uma história tão confusa, que eu ficava olhando e ficava, cara, como é que começo? Como é que Entendi. eu levanto a situação e explico como que aconteceu? Porque era muita gente, era muito nome envolvido. Muito, mano. Eu até dei uma bela resumida mesmo, porque, tipo, realmente tinham, se eu não me engano, umas 4, 5 pessoas que eu não citei, Fato. mas que estavam envolvidas nisso daí. Mas se eu cito, eu tenho que explicar quem é a pessoa, por qual motivo ela tá ali, o que ela fez. E aí, tipo assim, até eu dar contexto de todas as paradas, o vídeo fica arrastado. Por exemplo, nesse último vídeo, tem uma parte que eu menciono sobre uma página de Twitter. Que ela é importante pra história, pra dar contexto, pra mostrar como, tipo, por trás dos vídeos sendo postados, pelos bastidores, tava uma situação muito, muito desconfortável. Então, tipo, era importante. Deu uma zoada, vai ficar sequela, será? Não. É É o que eu falei, mano. Minha essa- vida ficou isso. Tipo, por alguns meses eu não conseguia produzir nada de diferente. Por causa que eu ficava pensando nisso. E se eu começar a fazer um vídeo e do nada surgir alguma coisa que me obrigue a tirar o foco pra voltar a essa parada? Entendi. Então foi um estresse muito, muito grande mesmo. Sim. Nesse tempo que eu lembro que você conseguiu... O bacana é que você, tipo, conseguiu aproveitar toda essa situação, mano. E você converteu muito público mesmo. Mas converteu o público que... Ele lançou outros 2 vídeos nada a ver, que foi o Eu Sumi. Que eu É. até comentei Que eu contigo. realmente sumi. Realmente tinha sumido. Aí sumiu de novo. É. Veio Eu Sumi 2. Toda vez que Aqueles ele cara. sumir, ele vai fazer um vídeo. Não, tem que A ficar... monetizar o sumiço. E aí veio... Esse vídeo foi um erro que foi um vídeo massa. Bem diferente. Bem Mas diferente. foi maneiro. Eu fiquei pensando, cara, pô, como é que eu falo sobre um assunto desse, ainda assim chamando atenção? Porque se eu botasse algum título, tipo, IA de voz e tal, o pessoal ia bater o olho e falar, ih, vou assistir isso pra quê?
Então, tipo, eu pensei em alguma coisa pra chamar a atenção, porque é um assunto muito interessante. E é o que eu comentei. Cara, não adianta você fazer um vídeo muito legal se você não convence ela de entrar e dar uma chance.